Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia, estou aqui para mais uma aula de biologia, dessa vez para falar um pouco das teorias sintéticas da evolução, ou seja, os fatores evolutivos, como esse processo de evolução ocorreu. Então, é sobre isso que iremos tratar nessa aula. Então, se você gosta do conteúdo que aqui é postado, não esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal. Então, quais são os fatores que motivam a evolução? Entre eles, nós temos as mutações. As mutações elas podem ser de dois tipos. Nós temos as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. As mutações gênicas são aquelas que vão alterar a sequência de bases nitrogenadas do DNA. Se vocês não lembram quais são as bases nitrogenadas, nós temos adenina, timina, guanina e citosina, onde a adenina se liga a AT, no caso a adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina, CG, é ATCG. Então, quando ocorrem mudanças nessas bases nitrogenadas, nós temos alterações gênicas. As alterações elas também podem acontecer a nível de cromossomo, que são as alterações cromossômicas, que são provocadas através das alterações de um número de cromossomos ou no formato do cromossomos. Então, eu vou explicar cada uma delas para vocês. Aqui eu coloquei um exemplo mostrando a mutação, então você tem um cruzamento de dois besouros, aí vai ter uma variação genética entre eles. Lembrando que as mutações elas ocorrem nas reproduções sexuadas. Então, tipos de reprodução sexuada, onde ocorrem variações de características entre as espécies, são aquelas que estão mais propícias à ocorrência de mutações. Como eu falei para vocês, as mutações estruturais são aquelas que vão alterar alguma coisa na estrutura do cromossomo. Então, elas são classificadas em deleção, duplicação, inversão e translocação, tá bom? Agora eu vou explicar cada uma. A deleção é a perda. Então, aqui eu tenho A, B, C, D. Aqui eu tenho D. Olha o que aconteceu aqui. Aqui eu tenho D? Não. Então, houve a perda do pedacinho que era o D. Por isso que é deleção. Duplicação, quando ocorre duplicação cromossômica. Então, aqui eu tenho BC. Aqui eu tenho duas vezes o B e duas vezes o C. Então, teve duplicação dessas duas partezinhas. Inversão é quando elas se invertem. Então, aqui eu tenho A, B, C e D, e aqui eu tenho A, D, C e B. Então, houve inversão da colocação delas. E translocação é quando ele muda a posição. Então, aqui eu tenho MNO. Aqui, começando com esse, ó. Aqui ele já vai começar com a B, então ele translocou as partes. As mutações numéricas, elas podem aumentar o número de cromossomos ou ter diminuição do número de cromossomos. Elas causam doenças genéticas. Por exemplo, a síndrome de Down é uma alteração numérica, onde ocorre a síndrome é caracterizada por mais um cromossomo na região 21. Então, no lugar de eu ter uma duplinha, eu tenho 3. Tríplice do cromossomo 21, certo? Então, essa daqui é para mais, mas tem algumas alterações que ocorre perda. Então, vai ter redução do número de cromossomos. A numérica tanto pode ser para mais como para menos. Então, entre os fatores evolutivos, nós também temos esses três tipos de seleção. A seleção direcional é o aumento da frequência de um dos extremos. Isso ocorre, por exemplo, em moluscos. Na coleta, costuma coletar os maiores, né? Então, aqueles menores, eles são selecionados pelas condições ambientais, pelas condições fenotípicas. Por ser pequenos, eles não chamam a atenção para comercialização. Então, a frequência dos menores vai aumentar. Então, é uma seleção direcionada, tá bom? Aí, aqui mostra o fenótipo da população original. Na direcionada, eu vou ter apenas um tipo, que vai se
ser selecionado de acordo com as condições ambientais. A seleção disruptiva, que é o aumento da frequência dos fenótipos extremos. Esse tipo aqui pode ocasionar o surgimento de novas espécies pelo processo de especialização. Porque, por exemplo, o bico das árvores, eles são adaptados ao tipo de alimentação. Então, nenhuma determinada população só vai sobreviver àquela árvore que tem o bico propício para comer aquele alimento que está disponível. Então, isso faz com que aquela ave evolua, certo? Isso aconteceu também na Revolução Industrial. Havia espécies de mariposa que, antes da poluição causada pelas grandes indústrias, elas sobreviviam melhor, porque elas se confundiam com os troncos das árvores, por ter a mesma cor. Depois da poluição causada pelas grandes indústrias, os troncos ficaram na cor mais esbranquiçada e outra espécie de mariposa mais branca se adaptou, enquanto a que era mais escura antes, adaptada, começou a entrar em extinção. Então, isso vai muito da condição do fenótipo externo, por isso que ele fala aqui, fenótipo externo. E a seleção estabilizada, que é o aumento da frequência dos genótipos intermediários. Os genótipos intermediários são aqueles heterozigotos, ou seja, geralmente é uma doença, uma condição que ela é causada por um gene monozigótico, e como nesse caso ele é heterozigoto, ele aumenta a frequência dele e a espécie fica adaptada àquela condição. Os fatores evolutivos, eles também podem ocasionar a recombinação gênica, que permite a produção de novos genótipos. Lembrando que essa recombinação, ela ocorre durante a reprodução sexuada, então vai ter o cromossomo materno, cromossomo paterno e o cromossomo materno, que eles vão fazer o processo de crossing over, que é a troca de material genético que ocorre durante uma das etapas da meiose. Isso faz com que ocorra permuta entre os pares de cromossomos, e isso daqui ocorre na reprodução sexuada. Essa recombinação gênica permite uma variabilidade de características dentro de uma espécie. Outro fator evolutivo é a migração. A migração ela permite a ocorrência do fluxo gênico. Uma vez que quando uma espécie ela sai de seu ambiente natural e migra para outro, como está mostrando aqui nessa imagem, ela leva o gene dessa população com ela. Então, quando ela reproduz aqui, ela insere o gene que antes estava dentro dessa população em uma nova população. Por isso que é chamado de fluxo gênico, tá bom? A seleção natural, ela vai fazer uma reprodução diferenciada de genes que promove a modificação de uma geração para outra. Então, os indivíduos que são melhor adaptados àquelas condições, eles conseguem sobreviver. Os que não são adaptados, eles tendem a reproduzir cada vez menos. Com isso, ocorre a extinção da espécie em alguns casos. Dentro desse contexto também nós temos a deriva gênica, que é a redução da variabilidade genética dentro de uma população. Então, isso vai reduzir a taxa de variação, uma vez que os indivíduos eles vão se encontrar em uma população fechada e não vai ter fluxo gênico. Portanto, aquele gene ele se torna dominante naquela população e vai diminuir também a variação das características. O efeito fundador, que é quando uma espécie ela é removida do seu local de origem e ela se torna fundadora em outro local. Então, a espécie ela sai do local que ela vivia, migra, e ela consegue fundar uma nova população naquele local em que ela se instalou. Isso é chamado de princípio fundador. O efeito gargalo é quando uma população ela recupera seu tamanho original depois de ter sido reduzido. Esse efeito gargalo geralmente ocorre devido à ação antrópica, então desmatamento, queimadas, às vezes até natural também, no caso de erupções vulcânicas. Então, a espécie ela vai diminuir o seu tamanho populacional e, com o tempo, ela consegue se restabelecer. Isso é chamado efeito gargalo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a próxima aula que eu irei gravar vai ser falando de genética de populações e
eu irei fazer alguns cálculos, mostrando para vocês como é que se resolve questões relacionadas à genética de população. Fiquem com Deus, forte abraço.